Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Vignoli. Eu estou aqui representando a coordenação do GT Impacto e hoje a gente vai ter um assunto bem interessante que foi provocado pelo Daniel Brandão, que está aqui como um dos nossos convidados. Lembrando a todo que a gente está hoje fazendo um dos últimos webinars no âmbito da World Invest Week, que aconteceu de 2 a 8 de outubro. Então, espero que vocês também tenham tido a oportunidade de ter visto as outras palestras. A gente teve encontros bastante interessantes, muito ricos. Então, isso é uma semana mundial do investidor, que é coordenado pelo Comitê de Investidores de Varejo da IOSCO, né, isso dentro do comitê do C8, e isso é promovido em mais de 100 países. Então, mais de 100 países estão discutindo esse assunto nessa semana. Então, a quantidade de conteúdo, debates relevantes é bastante interessante. Tudo fica registrado e vira conteúdo para apreciação de todos vocês. Essa idealização ela começou em 2017 como um projeto piloto. E isso foi uma proposta da CVM para desenvolver campanhas globais para proteção e educação do investidor. Então, a gente encontra-se aqui nesse final da semana, muitos cansados, outros com a cabeça um pouco mais fresca, como eu, que é o primeiro painel e o último da semana que a gente está coordenando aqui no âmbito da University Week. E eu queria dar um pouquinho de contexto de por que que a gente escolheu esse tema e como é que a gente chegou até aqui. Então, falando de uma forma bastante breve, deixa eu até colocar aqui uma projeção, só para explicar um pouco do Lab, porque nem todos conhecem, e também para colocar um contexto do nosso webinar. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, para aí, um share screen. Aqui. Bom, vamos lá. Então, o Lab ele é uma iniciativa, tá, da CVM, da BDE, do BID, da GIZ. Não vou ficar me atendo muito aqui aos detalhes, eu vou pegar um pouco de um dos grupos de trabalho que temos, que é o GT Impacto. O GT Impacto ele é um fórum de discussão para alavancar instrumentos para negócios de impacto socioambiental. Está desde o início do lado, desde 2017. Estou com a Raquel Sampaio na coordenação desse GT, tocando já em diversos temas, de blended finance, que está bastante ativo, em diversidade também bastante ativo. Já falamos sobre equity crowdfunding, entre outros tantos assuntos. E o tema de hoje veio de um dos assuntos do GT Impacto, que é de métricas. Então, a gente vai conectar com isso. Mas falando um pouco do nosso GT, a gente tem mais de 410 membros, né, distribuídos em mais de 155 instituições. Então, é um fórum bastante diverso. É claro que são muitos grupos, então temos participações bastante diferenciadas em cada um deles, com um nível de engajamento bastante alto e um debate bastante qualificado. E é isso que propõe, que permite com que a gente tenha publicações e até mesmo proposições regulatórias que mexem um pouquinho no ecossistema nacional de forma tão positiva. É porque é do trabalho dos membros que a gente consegue organizar as informações e conseguir transmitir isso numa pauta bastante técnica, bastante qualificada. Então, eu queria agradecer aqui também, para começar, a contribuição de todos os membros que são muito engajados com o LAB. Como eu disse, a gente tem esses 3 subgrupos. O foco aqui de hoje é falar sobre métricas. Nesse contexto, a gente definiu numa reunião no final do ano passado a criação desse subgrupo, então ele é mais recente até em relação aos demais. E numa definições de pauta, o Daniel Brandão é um dos membros do grupo, ele provocou esse debate aqui, falando que a gente deveria entender um pouco mais o contexto nacional e como que os impactos da Sustainable Finance Disclosure Regulation iriam recair, né, sobre as gestoras de recursos, até o que isso gera de oportunidade. Isso é um dos pontos de pauta que a gente trata no subgrupo. E como esse assunto, né, dentro da World Investor Week, que é no âmbito global, faz muito sentido, a gente decidiu reforçar um pouquinho esse debate aqui, mais aberto junto com todos. Eu vou só colocar de uma forma aqui bastante breve o que se trata do Sustainable Finance Disclosure Regulation, deixando espaço aqui para os nossos convidados falarem de acordo com as suas experiências, o que isso tudo impacta, mas só para a gente entender, ela nada mais é do que uma régua que disciplina os mercados e instituições, o sistema financeiro, nas suas práticas de reporte e inclusão de práticas ESG, de impacto nos seus produtos e na própria gestora de recursos. Então, ela como se fosse uma régua indo do artigo 6 até o artigo 9, do menos ou mais, digamos assim, com maior rigidez nas suas necessidades, né, de avaliação de impacto e barra ESG,
E isso foi implementado em 2021 na Europa, e a gente tem muitas novidades desde então. Teve uma grande evolução do mercado, isso que a gente vai falar um pouco nesse nosso diálogo aqui de hoje. Então, a gente vai residir a nossa conversa no artigo 8 e 9, né, que é onde você já tem ali, no artigo 8, empresas que já mostram suas características sociais e ambientais e já mostram como é que isso se traduz nas suas boas práticas de governança. No artigo 9, tratando de como que ela trata isso nos seus objetivos, como é que ela forma isso em forma de índice, como é que ela toma as decisões, como é que são as divulgações pré-contratuais e como é que você garante que você não está fazendo nenhum efeito colateral ou, como a gente fala, um do no harm, né? Não está tendo nenhuma externalidade negativa das suas ações. Então, isso aqui é de uma forma bastante breve para que a gente tenha um conteúdo inicial aqui para o nosso debate. Eu queria apresentar muito rapidamente os nossos convidados, eu vou deixar aqui um espaço para que eles se apresentem também. Então, começando pelo Daniel Brandão, que foi uma das pessoas que esteve bastante ativa no nosso início do grupo, né, e provocou muito a importância da Sustainable Finance Regulation. Ele hoje é sócio da Vox Capital, trabalha há bastante tempo com a questão de gestão de impacto, então tem essa vivência do lado do gestor de recurso com muita firmeza para tratar aqui das reais dores. Ele também é um dos fundador da Move e é bastante atuante no ecossistema de impacto há muitos anos. O Rafael, ele é sócio da Ernst Young, que ele tem mais de 30 anos aí de experiência no desenvolvimento de soluções, gestão de projetos, né, alinhados a isso que a gente está tratando aqui, negócio de impacto, estratégia de negócios em geral, governança de dados, inteligência de mercado, entre todos os assuntos, tanto no Brasil quanto na América Latina. Ele é um sócio-coordenador global de relacionamento com grandes organizações bancárias e ele também tem essa experiência em trazer essa pauta com a perspectiva de diversos países. A Julieda, que está aqui presente, ela traz uma perspectiva bastante interessante com a experiência que ela tem em regulamentação internacional. Então, ela vive na pele como é que tudo isso é implementado e absorvido pelo mercado, o que o Brasil pode aprender com isso, com uma perspectiva muito focada em SD e compliance. Ela atua em mercados diversos, como América Latina, Europa, Ásia, Américas, então a perspectiva que ela pode trazer aqui para a gente é muito ampla e também tem experiência no âmbito governamental, quando ela foi também ministra da Fazenda e assessora da especial do ministro da Fazenda e secretária adjunta de política econômica. Atua também com diversos bancos relevantes aqui no contexto nacional, como Itaú Unibanco, Citibank e a SBC, e entre todas as outras ações que ela traz com bastante experiência. Então, eu queria dar boas-vindas aos convidados, deixar um espaço aqui para que cada um fale de si bastante brevemente, para que a gente depois passe para uma apresentação individual de cada um e depois a gente vai fazer uma pequena roda de debate. Juliana, você gostaria de começar? Eu começo com a apresentação ou só falando um pouquinho? Eu acho que como eu apresentei vocês, a gente pode ir direto para a apresentação. Podemos ir Juliana. direto para a apresentação. Estamos correndo contra o relógio aqui para poder dar deixa eu só ter certeza que vocês estão com a apresentação certa. Estamos vendo. Não está no modo de apresentação, mas a gente está vendo, que eu acho que não tem prejuízo. Deixa eu ver. Mas a gente estava vendo sim, a Juliana. Agora tá? Agora não. Vamos apresentação. Agora tá. Não está. Agora não está funcionando. Agora, é melhor você apresentar aí. Perdi você. Agora tá com lag. Eu vou passar aqui. Tá bom, só um minuto. Melhor você passar, porque eu tô com o computador Mac, tem um pouco de problema na conexão.
Tá bom, só um minuto. Vou começar agradecendo o convite, Felipe, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês, Rafael, Daniel, obrigada por aceitar o diálogo. E eu vou começar, só Agora eu que estou com dificuldade aqui, não, mas eu vou conseguir. Deve ser alguma questão da conexão, porque a gente testou agora mesmo, estava ótimo. Eu já vou começando, na verdade, contando uma história para vocês. Uma história do ecossistema de regulação europeia em torno de ESG, né, das regulamentações de sustentabilidade. Essa história, como eu participei desde o início, desde o comecinho da implementação da primeira, que foi a SFDR, que foi a regulamentação de disclosure, eu fui sentindo como cada pecinha se encaixava nessa cadeia de informações, né? O Rafael vai trazer a importância das informações aqui, como que isso vira uma cadeia, uma jornada que vai desde a atividade sustentável até o cliente. E aí eu consigo contar para vocês como eu percorri essa história, ela me instigou e eu fui descobrindo os problemas, né, as grandes oportunidades que a Europa liderando isso está gerando para o mundo, mas também os problemas. E no momento que eu consegui chegar no final, eu espero instigar vocês também, aí eu não vou estar sozinha, só sem dormir, para achar a solução, eu vou ter mais gente me acompanhando. Então, a partir desse momento que eu contar a historinha, se o próximo slide vai deixar claro aonde está um nó, e um problema que, ao meu ver, a oportunidade de países como o Brasil de ajudar a resolver é imensa. Então, vamos começar. Eu dividi aqui são 4 grandes regulamentações importantes, então não vou entrar em detalhes técnicos, vou tentar contar um pouco a historinha. A primeira importante regulamentação é a taxonomia. Ela começa pela atividade. Esse é o mínimo denominador comum da regulamentação desse ecossistema. Então, ela define o que uma atividade precisa para ser sustentável. Então, tem 4 requisitos, não vou entrar em detalhes, 4 critérios, tem que ter contribuição substancial, não adianta fazer um pouquinho melhor o que faz, não é sustentável, não pode harm, né, não pode prejudicar outros objetivos, tem que obedecer às salvaguardas sociais e tem que seguir uma regra de screening. Isso é atividade. Aí vem uma outra regulamentação e fala assim, ajuda as empresas, obriga as empresas a transmitir, a reportar o que dentro das atividades do turnover, do CAPEX, do OPEX, tem de sustentável. Então, as empresas vão ser obrigadas cada vez mais a reportar quanto alinhadas elas estão à taxonomia. Então, a empresa vai lá e busca na taxonomia as informações para elegibilidade para depois reportar. Tem um timing isso aqui, que uma começou em janeiro de 2022, essa daí, que é CSRD, que é Corporate Sustainability Regulation, Reporting Directive, ela ajuda a empresa a dar parâmetros para a empresa reportar, mas praticamente só vai entrar em massa crítica em 2025. Então, a gente tem um gap de time aí, mas essa é a ordem que se segue. Aí vem a instituição financeira, olha para a empresa, olha para a atividade, olha para o seu produto e montam o seu menu de produtos. É um artigo 6
que não tem sustentabilidade, mas tem algum pouco de ESG integration. Tem o artigo 8, que pode não ter nada sustentável dentro desse, e isso que é importante entender. E o artigo 9, que agora tem que ter 100% de investimento sustentável. Mas depois a gente conversa durante o debate o que tem nuances aí desses. Mas isso basicamente, a instituição financeira olha no reporte da empresa e olha na atividade e detalha, traduz para o seu produto o que é sustentável e o que não é. Aí vai e apresenta esse menu de opções para o seu cliente. Aí entra uma outra regulamentação que para mim foi aqui começou a dar começou a me instigar, é o MiFID é muito maior que sustentabilidade, mas além, o que ele fala? A partir de agosto de 2022, eu sou obrigada a entrevistar o cliente e perguntar para ele qual a sua sustainability preference. E eu tenho que, todo mundo conhece o que é um suitability assessment, eu tenho que juntar o suitability assessment, juntar o sustainability assessment e fazer um match dos dois. E aí eu consigo, a hora que eu chegar, o que eu pergunto para o cliente? Eu pergunto, você quer ter investimento sustentável? Quantos por cento do investimento você quer que seja sustentável? Quantos por cento você quer que seja alinhado à taxonomia? Quantos por cento alinhado à SFDR? Porque elas têm escopos diferentes. Aí eu chego no final, o cliente fala, tem bancos que até perguntam, você quer o quê? Energia? Você quer floresta? Você quer água? Você quer dar todo o menu de opções? E aí eu chego no final, como eu olhando para trás nessa cadeia, eu vejo que eu não tenho as informações ainda disponíveis, ou a informação, o reporte da empresa, ou a informação, a métrica, a parte do Rafael aqui é muito importante, eu não tenho essa métrica para reportar. O que eu falo, sinto muito, eu não tenho esses investimentos para te oferecer. Então, eu vejo a decisão final é uma frustração nessa jornada do cliente. É um problema, mas é um problema bom, né? Um problema está gerando, tem que gerar esse movimento e zero oportunidades. E aí, como eu fico aqui fisicamente, mas meu coração não sai do Brasil, eu comecei a ficar angustiada. Eu falei, mas como que pode eu não ter lastro para oferecer para esses clientes, eu não tenho investimentos sustentáveis para oferecer para esses clientes, e eu tenho país como o Brasil, com imensas oportunidades, não só o Brasil, mas o Brasil, se conseguir ocupar esse gap, esse problem statement, se o Brasil ajudar a resolver, a gente... E aí eu costumo brincar, né, com essas conversas que eu comecei a ter no Brasil, depois que isso me instigou, eu comecei a abrir, são conversas em restaurante, café, eu traduzo eu transformo numa metáfora do restaurante. Eu monto um restaurante, aí eu falo, eu quero fazer um menu parrudo, falo com o meu fornecedor, ele garante que ele tem matéria-prima de qualidade, ele me mostra as certificações dele, como ele maneja essa matéria-prima, esses alimentos, e eu vou para o meu chefe e falo, faça um grande cardápio. Ele faz um grande cardápio, ele monta esse cardápio, eu vou lá, o meu garçom vai lá e oferece para o cliente lê esse cardápio, escolhe absolutamente excitado com as possibilidades, e aí eu volto para o meu cliente, o garçom volta e fala assim, desculpa, a cozinha está fechada, ou desculpa, nós não temos assim, e aí só sobra um cone que eu tinha na despensa de sorvete para oferecer. Então, basicamente, o problema, espero que eu tenha instigado vocês, aí a gente vai tentar buscar a saída. Esse é o problem statement. Vamos para o segundo slide, que mostra o tamanho da oportunidade. Estamos falando pela primeira vez. Quem começou em sustentabilidade há muitos anos atrás, como provavelmente todos nós aqui, sabe o que significa a palavra nisso, né? O que esse mundo era nisso. Hoje, nisso é o outro mundo. É quase isso que a gente, não é exagerando um pouquinho, mas pela primeira vez em junho desse ano, artigo 8 e 9, eles
superaram a marca dos 50%, são 56%, e nós estamos falando na Europa de 5 trilhões, são 10 trilhões ao todo, 5 trilhões, um pouquinho menos de 10 trilhões, 5 trilhões é um mercado absolutamente ávido por algo sustentável, que seja sério, mas que seja nessa linha. Então, mudando para o próximo slide, por favor, Felipe. Eu fiz para facilitar e começar a discussão aqui, eu construí uma coisa antiga da nossa da escola, né, que é o SWOT, a matriz de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Primeira coisa, o Brasil, trazendo, em termos de pontos fortes, trazendo a minha experiência com a África, que eu ajudo alguns fundos na África, o Brasil é diferente. Ele não tem só carência, tem carência de todas as metas nas 17, mas ele tem oportunidades com retorno comercial. Então, eu atingo um mercado, posso atingir um mercado de retail, de comercial, que a África tem mais dificuldade de atingir. Eu preciso, tem projetos, investimentos no Brasil que eu não preciso de blended. Segunda coisa, uma matriz limpa, mais limpa do mundo. O jardim agora, nova onda é biodiversidade, eu brinco que é o jardim do Éden da biodiversidade, é o Oriente Médio do carbon offset, né, que é um mercado que tem que dar certo, que ainda está muito desagregado, mas vai dar certo. Tem metais críticos que, se feito sustentavelmente, vai ajudar na transição Green Transition, e tem um mercado de capitais muito avançado. Mas temos os problemas. Primeiro problema que esse prêmio Nobel para resolver aqui que a gente precisa. Risco cambial, a volatilidade cambial, o gap do risco soberano são dois problemas financeiros que a gente não consegue. Eu não consigo trazer esse capital de lá e não vai correr o risco cambial do Brasil, não vai correr o risco soberano. Então, se tivesse um setor público aqui para dar uma recomendação, use o dinheiro público nisso, porque é isso que o resto do setor privado é bom demais e vai fazer. Monitoramento, aí de novo, monitoramento insistindo, mantra, tem que ter métricas, a gente não tem, ninguém tem no mundo, e a gente talvez não esteja numa situação muito boa. Timidez da política ambiental, esses vai e volta, desmata, remata e fica nessa, e aí a confiança fica abalada. E a velocidade da adaptação do setor privado e do setor público a essa mudança de regulamentação internacional, porque aqui, querendo ou não querendo, sendo contra ou a favor a venda de ESG, não tem saída. Então, essa falta de saída faz as empresas irem para frente. A gente precisa que essa falta de saída, essa comunicação da falta de saída segue no Brasil. Oportunidade, liderar a Revolução Verde. Assim, se o Brasil tem tudo isso que a gente vê aqui e falou, o Brasil tem condição de liderar. O Brasil, a gente está falando de 5 trilhões, e acho que também um ponto que talvez não muita gente ressalta, eu acho que o Brasil está numa posição geopolítica bastante positiva, bastante benéfica. Tem uma busca por cadeias alternativas de suprimento, o Brasil versus Índia, né? Poderia competir com a Índia tem uma matriz muito suja, eu acho que aí tem uma vantagem comparativa e tem que ter um esforço diplomático, comercial de buscar essa liderança. Ameaças, esse é minha grande preocupação, que realmente eu não sei, não acho que tem uma resposta e não sei se tem uma solução. A cadeia de suprimento do Brasil pode não passar na triagem do harm e das salvaguardas sociais. Isso vai virar, não tem nem por onde. Eu pus uma letrinha lá que nem falei, que é a due diligence, a regulamentação de due diligence. Isso vai ficar cada vez mais duro, deforestation free, a regulamentação de deforestation da Europa, que vai entrar em janeiro de 24,
e vai ter monitoramento dessa cadeia, eu não sei como o Brasil vai se sair. A falta de confiança pelo background, litigation, esse é o mercado de risco. Se você quiser entrar nesse mercado, você tem que saber precificar o risco de litigation pelo greenwashing, porque por falta de informação, mesmo que você faça com a melhor boa-fé, você pode ter erros no processo, e os investidores estão muito ativos, né, e fazendo e puxando a agenda, e fazendo, o litigation está crescendo, o litigation risk, e acho que a maior ameaça, o Brasil não liderar essa Revolução Verde, na verdade, que a Revolução Verde, vocês já devem ter ouvido, está para o Brasil como a Revolução Industrial, estava para a Inglaterra, ou a Revolução do Petróleo, estava para o Oriente. Uma oportunidade que espero do fundo do coração a gente consiga aproveitar. Obrigada. Muito obrigado, Julieta. Eu queria passar agora a palavra para o Rafael para trazer algumas reflexões, né, do contexto nacional, de como é que a gente vê isso refletido e os aprendizados que você tem na perspectiva da Ernst Young, tanto na dificuldade dos dados, mas principalmente, né, como é que a gente reflete isso nas nossas regulamentações. Joia. Julieta, que bom falar depois de você, porque tem um monte de pontos que você tocou que eu posso usar como gancho, né? Então, é sempre bom ter alguém que entende do assunto abrindo a sessão. Queria dar boa tarde a todos. Obrigado, Felipe, pelo convite. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Julieta, time do Lab e pessoal que está nos ouvindo. O que eu tenho para apresentar hoje aqui é diferente, mas é igual. Eu não vou falar do SFDR, mas eu vou falar de divulgação, de disclosure, num estudo recente que eu tive a sorte de conduzir, usando o meu papel de pesquisador, que é uma das coisas que mais me dá prazer no meu trabalho, e, com base nesse estudo, puxar algumas provocações, porque eu acho que a gente vive um momento interessante, né? A gente tem um momento muito bom. Eu lembro que eu ouvi uma vez o Fábio Barbosa falando sobre esse tema, e ele é um dos precursores dessa agenda de sustentabilidade há muito tempo. As pessoas falavam disso ou porque elas acreditavam no tema, quase dogmático, ou porque elas tinham de vergonha de falar que elas não acreditavam no tema. Você mentia, né? Assim, eu não acredito, eu falo, ou acredito, eu falo. Mas nenhum desses motivos é o adequado para a gente discutir sustentabilidade. O motivo adequado para discutir sustentabilidade é que isso faz parte de uma agenda de eficiência, de demanda, de atender nosso cliente, como a Julieta comentou. Ou seja, é uma agenda de negócio, uma agenda da sociedade. Não é para poucos crentes e não é para o pessoal que se envergonha. Mas o outro lado da moeda é que, depois de tantos anos nessas discussões, a gente hoje tem um mundo bastante disperso de regulações, de frameworks, de normas, uma sopa de letrinhas imensa. Eu fiz um levantamento rapidinho para dar o contexto aqui no material que a UI publicou, vem publicando. A gente está falando de 1.700 guidelines, 600 frameworks, 360 regulações e padrões diferentes no mundo. E eu acho que esses números estão subdimensionados. Então, assim, é um mundo que hoje tem uma dispersão de como, o que e por que reportar enorme. E isso tem um impacto importante, que é a quantidade de pontos de dados, de data points, que a gente vai precisar trazer para conseguir atender essa sopa de letrinhas enormes, FDR incluído. Tem alguns estudos que a gente levantou que esses números variam. O mais simples está mais ou menos em 1.500 data points, para os mais complicados, que chegam a 5.000 data points. E o problema é que vários desses não são superpostos. Então, assim, você vai somando esses data points. É uma coisa muito complicada. E aí, se você quer engajar nesta agenda sem ter as informações e sem ter os procedimentos adequados, você vai enfrentar essas ameaças que, de novo, a Julieta apresentou, de greenwashing, litigations. Então, por um lado, o momento, eu vou usar, me pediram para não usar piadas óbvias, mas eu não consigo resistir, vou atribuir isso à idade, mas, assim, o tema está quente,
o que é péssimo, né? Dizer que o tema está quente em sustentabilidade, mas o tema está quente. Mas pouca gente está querendo avançar rápido porque tem muita incerteza e tem muito risco, tem muita exposição nesses avanços. O trabalho que a gente fez, e o desafio é apresentar esse trabalho em 5 minutos que o Felipe me pediu. Eu já consegui apresentar em 15, mas 5 vai ser recorde mundial. Vamos ver se eu consigo. É tentar dar um pouquinho mais de fatos para este panorama que eu descrevi. O que a gente fez? A gente foi atrás das instituições financeiras brasileiras, as locais. Então, a gente foi atrás de instituições financeiras brasileiras, a gente analisou o reporte delas, olhando para 3 grandes pilares. Aquilo que a gente chama de valor para a sociedade, aquilo que a gente chama de valor para o colaborador, porque a gente entende que a agenda de trabalho, de recursos humanos, eu não gosto muito desse nome, mas essa agenda dos nossos colaboradores também faz parte da agenda de sustentabilidade e uma agenda com clientes, com consumidores. Não dá para a gente querer ser sustentável, e aí a Julieta deixou isso bem claro, se eu não encaixo o consumidor dentro dessa agenda de sustentabilidade. E tudo o que a gente tem medo é que isso vire mais um framework, ou seja, que a gente vai ter 601 frameworks. Então, assim, a gente usou isso como padrão de análise, mas me perguntaram recentemente se isso vai virar um framework específico. Sim, ele é o nosso framework de análise, mas a ideia aqui é que ele consiga ser alguma coisa que traga informação e não vire mais um padrão. Tem algumas discussões sobre isso, mas essa é um pouco da agenda. E a gente foi olhar para esses indicadores que estão aqui descritos, eu não vou entrar em detalhe de cada um deles, mas estão aí os suspeitos usuais, né? Agenda de diversidade, no caso de colaboradores, agenda de clima e carbono principalmente no caso da sociedade, a parte de confiança, né? O NPS na agenda do consumidor, mas a gente trouxe alguns suspeitos novos para essa nossa aferição. Então, a gente está falando de biodiversidade, que é algo novo, ou relativamente novo. Não é novo no mundo, né? Biodiversidade existe desde que o mundo é mundo, mas é novo na agenda da discussão, tem ganhando, assim, muita relevância. A gente começa a falar de well-being, como é que o meu time está se sentindo, tanto física quanto psicologicamente, e a gente começa a falar, e isso tem muito a ver com o suitability que a Julieta comentou, que é o vender o produto certo para o cliente certo. Então, não depende se ele confia em mim ou não confia em mim, depende se eu ajudo ele ou não ajudo ele a efetivamente obter benefícios com a atividade financeira, seja de investimento, seja outras atividades financeiras que ele faça. Então, esse é um pouco do panorama de análise. Falamos com 3 instituições, diversas entidades diferentes, bancos, seguradoras, gestoras de ativo, cooperativas, e a gente tem uma metodologia que eu não vou entrar em detalhe, mas que é bastante rigorosa de olhar para os reportes que foram publicados em 2021. Então, as regulações estavam até um pouquinho mais atrasadas, né? Ou seja, a gente tem um panorama regulatório que evoluiu muito entre 21 e 23, mas a gente deu uma olhada nesse trabalho, nesses reportes. E aí, eu não quero entrar em detalhe num gráfico relativamente complicado, que é aquele famoso gráfico de caixas e bigodes, em português, né? O box and whiskers, ou box plot, mas eu queria destacar um pouco do que a gente encontrou quando a gente mede aqueles indicadores. A gente percebe indicadores, aqueles que estão do lado esquerdo, que estão presentes em todos os reportes, que tem uma baixa dispersão, ou seja, tem caixas pequenas, que tem bigodes relativamente pequenos, que tem médias altas, que é o que eu encontro em todos os reportes. E o que eu encontro em todos os reportes é carbono, e o que eu encontro em todos os reportes é diversidade. São os 2 temas que as instituições brasileiras financeiras falam de forma fluida, apresentam evidências. Tem o que melhorar? Tem o que melhorar, tanto na forma como isso é apresentado, quanto nos próprios resultados obtidos. Tem coisa para a gente parar de emitir carbono. Tem uma avenida para parar de emitir carbono. Tem uma avenida para incluir mais diversidade dentro da nossa força de trabalho. Mas isso está em evidência. Aquilo que a gente mede, a gente consegue agir. Isso está sendo divulgado. A gente está com isso na agenda. Mas tem outros temas, que é o que está ali do lado direito do gráfico,
que tem, de novo, baixa diversidade e baixa pontuação. Eu não encontro isso nos relatórios. Eu não encontro saúde do consumidor no relatório, é difícil encontrar esse tipo de coisa. Eu não encontro biodiversidade, ainda não está permeando todos os nossos jogadores, né, dentro do ambiente financeiro. Eu não encontro o tema de well-being. E com isso eu crio dilemas. Eu trouxe 2 dilemas, a gente tem outros dilemas para explorar, mas eu crio dilemas, porque eles estão dentro da mesma categoria, né? Ou seja, eu vou falar de sociedade, por que eu reporto carbono, quem sabe puxado pelo TCFD, e não reporto biodiversidade? Para isso estão criando agora o TNFD, mais uma sopa de letra, mais uma letrinha na sopa para a gente ter que atender. Quando eu falo de colaborador, e é um negócio interessante, porque eu estava discutindo com algumas pessoas que participam das agendas globais do ISSB. O ISSB 1 dá o framework geral, é mais um desses frameworks que a gente acompanha. O ISSB 2 fala de carbono. Parece que vai ter uma agenda do ISSB 3 e do ISSB 4. Um vai falar de biodiversidade, outro vai falar de colaboradores. Então, eu não sei muito bem se o 3 é biodiversidade e colaborador ou vice-versa, mas esses são temas que vão emergir. É mais alguma coisa que a gente vai precisar incorporar no nosso modelo de análise. E quando eu olho colaboradores, eu também vejo que existe um dilema. Então, esses dilemas aparecem, são desafios, mas existe um desafio por baixo desses dilemas, que aqui é importante a gente gastar alguns minutos discutindo. Que são esses desafios? Do lado esquerdo, a gente fez uma comparação entre aquilo que é regulado e aquilo que não é regulado. E o que a gente percebe é que regulação é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para um tema, um indicador, estar dentro do meu disclosure. Por quê? Eu tenho, obviamente, que tudo aquilo que está regulado, que é o que no gráfico da esquerda está representado na última coluna, na coluna mais à direita, esses 6 pontos que estão aqui são temas que são regulados, e por serem regulados, eles são obrigatoriamente divulgados. Eu tenho outros 3 temas que estão numa coluna que a gente chama de vai entrar na agenda, e um dos motivos que a gente imagina que vai entrar na agenda é porque eles são não regulados e não aparecem em lugar nenhum. Então, o regulador vai olhar e falar assim, putz, esses 3 temas aqui eu preciso começar a dar maior evidência. Vai forçar a mão e ele vai provavelmente passar para a coluna da direita. Mas a maior parte dos indicadores que eu estou mostrando, 13 dos indicadores que a gente está mostrando do conjunto de 22 indicadores, eles estão distribuídos. Tem gente que mostra o que quer, tem gente que não mostra o que quer, tem gente que usa uma agenda verídica de materialidade para dizer assim, ó, eu falo de A, mas eu não falo de B. Tem gente que está mais envolvido com uma agenda, por exemplo, de educação financeira, então incorpora isso na divulgação. Tem gente que não está nem aí para educação financeira, não incorpora. Então, assim, o evento da regulação, esses frameworks, essas regulações todas são importantes, mas como elas conflitam entre si, criam um vácuo e criam um espaço para eu reportar aquilo que eu quero reportar. E muitas vezes isso é bom, mas muitas vezes isso é ruim, porque eu posso deixar de fora coisas importantes, ou eu posso estar reportando errado coisas que eu estou fazendo. Então, regulação é importante, mas a indústria precisa estar engajada ativamente para trazer todos os 22 pontos para cima da régua. Não adianta a gente começar a varrer alguns desses pontos para debaixo do tapete. E para reforçar esse tema de padronização daquilo que eu reporto, a gente fez um mapa de calor, que é o que está aqui representado na direita, é uma matriz que correlaciona a forma de divulgação de cada uma dessas 3 instituições financeiras que eu comentei. E tem uma coisa muito interessante que a gente destaca daqui. Eu consigo identificar pelas coresinhas, quanto mais azul, mais correlacionado, quanto mais vermelho, menos correlacionado, e até inverso, no caso dos vermelhos mais escuros. O que a gente percebe? Se eu pego essas instituições, eu percebo que 4 delas reportam de um jeito. Outras 4 reportam de outro jeito. Mais 3 reportam de um terceiro jeito. E tem 2 delas que reportam do jeito que elas querem. Então, assim, dentro desse mundo de regulações, dentro deste mundo de possibilidades, a gente, o mercado vai gerando livros e livros e livros de métricas e divulgações, algumas mais evidentes, outras menos,
seguindo o gosto do chefe, como disse a Juliana, né? Ou seja, é o chefe que dá o tom de qual é o gosto do que ele vai querer produzir e servir para o cliente. Num restaurante de autor, quem sabe isso seja uma agenda bacana, mas um negócio que tem que ter ali qualidade na produção, atingir todo mundo de forma igual, dar evidência para as escolhas dos clientes, dos investidores e dos próprios colaboradores, a gente precisa olhar para o mundo com maior padronização. Eu acho que o SFDR, e aí trazendo para a pauta do que a gente começou a discutir, é um caminho na direção da padronização, né? Assim como as 5 grandes, os 5 maiores frameworks que a gente está discutindo, além do SFDR, você tem o TCFD, você tem o ISSB, você tem a SEC com as regras que ela tem dentro das divulgações que ela quer, entre outros. GRI também, estou pensando alguma das letrinhas bonitas, né? Isso tudo vai dar um bom caldo, e me parece que essa consciência de que isso tem que convergir passa a ser agora uma realidade entre reguladores e entre entidades, vamos chamar de autorregulação ou de normatização. Então, tem um caminho. Mas, para eu terminar a minha pauta aqui, Felipe, para passar para o Daniel, eu acho que isso tem um esforço / um custo. E eu vou pegar um número que me chamou muita atenção sobre o SFDR especificamente. Juliana mencionou, olha que bacana, a gente tem mais de 50% dos fundos e mais de 50% dos ativos. Agora eu não lembro, um estava um pouquinho mais, outro estava um pouquinho menos, mas mais da metade hoje passa a estar aderente às agendas de SFDR. A publicação do SFDR 1, se eu não me engano, foi em 2020, 2021, não foi isso? Eu não tenho aqui a data precisa, mas foi mais ou menos por aí. 21. 21. E os fundos foram classificados, ou se classificaram dentro dos 3 artigos. O SFDR 2 publicou novas regras, novas normas em 22 para execução em 23. Nessa virada de SFDR 1 para SFDR 2, 40% dos produtos, dos artigos que estavam classificados como artigo 9, caíram para artigo 8. Não é porque o fundo ou porque o produto mudou, porque a regra mudou. Então eu peguei uma regra que diz o seguinte, cara, você na regra básica estava como dark green. Eu apertei a regra, você virou light green. Se eu apertar um pouquinho uma regra, que bobear, você vai virar artigo 6. Então, assim, a gente pega as agendas de CVM 175, por exemplo, que tratam de temas relacionados a investimento sustentável. A gente pega a própria autorregulação da MIMA, por exemplo. Você começa a pegar essas agendas e conforme a gente vai fechando os escopos, fechando as métricas, né, esse negócio vai começando a tirar algumas coisas que antes estavam dentro e que começam a ficar fora do que estava na agenda. Então, existe um trabalho e existe um esforço enorme das instituições financeiras para colocarem os seus produtos dentro de regras que são mutáveis ainda, encontrar esses data points, não abrirem espaço para uma demonstração marqueteira, não sofrerem, não serem alvos de litigação, que é uma coisa que está preocupando alguns executivos, principalmente, porque a litigação chega na física, né? Então, assim, ó, eu não quero me expor porque eu tentei fazer o meu melhor e alguém me pega e me fala assim, ó, você está fazendo bobagem. Existe um custo de transformação e a indústria vai ter que incorporar isso. Não dá para fugir. Esse é um caminho sem volta, a gente vai avançar nisso, porque a gente saiu da agenda dogmática e saiu da agenda da vergonha, a gente está numa agenda de colocar isso como regra e pauta no mercado. Quem está no mercado há muito tempo lembra que isso já aconteceu com risco antes, né? Em 1990 a gente não discutia risco do jeito que a gente discute hoje, esse negócio virou parte da agenda da sociedade, ESG é parte da agenda da sociedade, mas ainda tem um caminho para evoluir. Não sei se eu estourei o tempo, acabei falando demais. Não sei se eu bati meu recorde, Felipe, acho que não. Mas a gente guarda um pouco mais para o debate, acho que agora é o Daniel que fala, né? O que importa é a gente andar para frente e tentar aproveitar o nosso tempo aqui para pelo menos ter uma pequena interação entre todos nós. Daniel, queria chamar um pouco você
para diante das reflexões do que a gente tem no cenário internacional, as nossas dificuldades das métricas, tangibilizar isso um pouco de quem está no seu sapato, né? Do gestor de recursos, como é que vê isso tudo, como é que isso se reflete nas dificuldades de implementação e, principalmente, não só a dificuldade, a oportunidade que isso pode trazer para os gestores de recursos aqui no Brasil. Obrigado, Daniel. Maravilha, obrigado, Felipe. Só uma questão de ordem aqui. A gente vai até as 3 ou até as 3h30 para eu mediar um pouco só a Até velocidade às da minha. 3. Tá bom, então eu vou ser bastante objetivo aqui. Primeiro agradeço o convite, né, Felipe, para participar dessa conversa. Boa tarde a todos e a todas que se interessaram por esse tema. Eu vou endereçar de maneira bem panorâmica alguns pontos que me parecem importantes. E assim, o meu lugar de fala, gente, ele é bastante específico, como uma casa gestora, já adiantada pelo Felipe, que é a Vox Capital, que está orientada para os investimentos de impacto a partir de uma dor objetiva, né? A gente teve, ao longo desse ano, a oportunidade de construir um mecanismo, o design de um mecanismo financeiro orientado para o que a Julieta nos provoca, para a Revolução Verde, na verdade, orientado para uma transição para a economia de baixo carbono no Brasil, né, com uma série de verticais produtivas. Esse instrumento é um instrumento que teve, né, a oportunidade de passar por uma aceleração do CPI Lab. A gente foi endossado pelo CPI Lab depois de um processo de 1 ano de trabalho. Foi durante esse processo que eu tive a sorte, a oportunidade de encontrar a Julieta, que muito nos ajudou a refletir sobre esse caminho. E a partir do desenho de um instrumento que é um fundo, a gente tem, como uma casa gestora, a necessidade de olhar para os próximos passos de captação, como é que você vai se relacionar com o mercado para buscar recursos para viabilizar, então, esse mecanismo, né? Então, a partir desse lugar, a gente passa a estudar, né, essa regulação europeia, entendendo que, indiscutivelmente, e acho que a Julieta já deixou claro, Rafael complementou, assim, a oportunidade de recursos que está vindo para esse campo, ela é inquestionável. Então, a gente entende que a gente deve, como casa gestora, e é parte da nossa estratégia, nos filiar a esse caminho e ir atrás desse recurso. Então, assim, eu coloco como uma dor e como aprendiz. O que eu tenho aqui é uma tese de quem se aproxima e estuda isso, né? Longe de ser professor, etc. Até porque aonde eu acompanho não existe hoje nenhum fundo no Brasil que está respondendo ao artigo 8 e ao artigo 9. O que nós temos no Brasil são alguns fundos que receberam relatórios de terceira parte que os alinham aos artigos 8 e 9, o que é completamente diferente de você ter um enquadramento de artigo 8 e 9, tá? Ou 6, né? Que a gente está muito mais animado com o 8 e com o 9, né? O que eu, como casa gestora, né, aprendo e fico atento, isso tem consequências operacionais muito claras, quando eu me aproximo dessa regulação, né? Primeiro que, bom, é o SFDR, né? Então é Disclosure Regulation. A gente está falando de uma regulação que fala de reporte, né, de divulgação de informações. Então aqui está uma questão central para a gente trabalhar. Eventualmente eu faço alguma leviandade técnica, a Julieta faz ali o seu à parte para fazer uma correção aqui. Mas assim, a gente trabalha com 2 dimensões de disclosure. A gente trabalha com uma... A gente não. A regulação pede um disclosure no nível da empresa, né, do ator financeiro, a Vox como um todo, e ela pede uma disclosure no nível do produto específico financeiro que eu estou trabalhando. No nível da empresa, a gente tem que trabalhar muito, principalmente, o tema da governança, e essa sigla, tem algumas sopas de letrinhas, mas elas são importantes, né? Que é a sigla do DNSH, que é Do No Significant Harm. Essa é uma sigla que está rolando muito forte para quem está olhando para esse tema, né? É uma das grandes questões que está sendo colocada. A empresa também precisa reportar nesse alto nível. Quando você entra no nível do produto, você tem um outro conjunto mais desafiadores aqui de divulgação, né? E principalmente eu vou trazer uma outra sigla aqui, mas é importante que vocês conheçam essa outra sigla. O nome é PAI. Tá? É fácil lembrá-la, né? Porque para a gente ela tem um significado aí, né, nas uniões familiares, mas é Principal Adverse Indicators. Tá? São os indicadores principais de adversidades, numa tradução livre que eu faço agora com vocês aqui. Existe uma obrigatoriedade de todo produto financeiro, né, fazer um disclosure destes indicadores, sendo que existem 14 indicadores que são obrigatórios normativos para todo e qualquer produto, 14, distribuídos em carbono, distribuídos em diversidade, distribuídos em água, distribuído em lixo e distribuído em social e colaborador. Então, são 5 dimensões que eu tenho 14 indicadores obrigatórios que eu preciso reportar. Existem outros 46 indicadores, dos quais eu preciso escolher 2 para reportar voluntariamente. Então, de uma maneira geral,
E se você entrar em fundo soberano, se você entrar em real asset, fica um pouco mais complicado, porque você vai ter 16 indicadores obrigatórios, mas essa é uma questão técnica mais específica. O fato é que você tem 16 indicadores que você precisa reportar, tá? Esse reporte, né, quando você... Isso é para artigo 8 e artigo 9, né? O artigo 9, até onde eu tenho acompanhado, você também precisa trazer um reporte de do no significant harm no nível do produto, tá? E aí você precisa alinhar isso com os indicadores que você está trabalhando. Então, tem um alinhamento entre o teu report do no significant harm com esses indicadores, né? Evidentemente, para ter uma lógica, para ter um construto aqui na tua argumentação. É importante dizer que é a lógica que é o comply or explain. Então, se você não reporta, você tem que explicar por que você não está reportando. Então, essa máxima da governança, ela está aqui também instalada, né, para a gente trabalhar. Acho que é interessante dizer que, na verdade, bom, depois eu comento isso. Assim, o que eu queria dizer, assim, isso gera... Aliás, tem um outro dispositivo importante de você saberem. Está sendo lançado, salvo erro, sair esse ano, até onde eu acompanhei, que às vezes, salvo erro, já saiu uma primeira versão, que o grupo está soltando um template, né, que é chamado de European ESG Template, EET. Mais uma letrinha aqui para o nosso vocabulário. E você precisa reportar esses indicadores dentro desse template, tá? Quando a gente olha isso numa perspectiva, e a gente olha uma casa gestora, isso naturalmente gera um trabalho razoavelmente significativo para você conseguir fazer esse tipo de reporte, tá? Não é trivial. Você vai ter todos os problemas que o ESG tem, né, de dificuldade de data, de metodologias que não são comparáveis, isso tudo também está instalado aqui. Até onde eu compreendi, você precisa fazer reportes anuais, mas o CFA tem uma informação que você precisa coletar dados trimestrais. Então, assim, você precisa coletar dados trimestrais nesse conjunto de indicadores, e a gente sabe que coletar dado não é uma tarefa trivial, né? Para reportar eles anualmente, e o report está com a marca de fim de junho, tem algo assim, inclusive o primeiro saindo agora a partir deste ano, e aí você começa a fazer comparações anuais, tá? Então, assim, recados, né, para não tomar muito mais tempo, assim, desculpa, antes dos recados eu quero dizer uma outra coisa. Tem uma coisa nova na cena aqui, gente, que é o artigo 8+, ou 8+. Então, a gente está falando de artigos 6, 8 e 9, mas tem algo surgindo, e esse está desafiando um pouco mais a minha compreensão, que é o 8+, onde você tem um indicador, tem um compromisso de promover, né, algumas questões sustentáveis na linha do 8, mas ele dialoga com algumas coisas, os indicadores do PAI, etc., do 9. Então está bem no meio do caminho aqui, mas já está sendo, recursos estão sendo direcionados para esse campo, né? A minha conclusão é, primeiro, é trabalhoso para uma casa gestora, e as casas gestoras de impacto, em geral, elas são casas gestoras menores, né? Não são casas robustas que têm os seus times de research, etc. Né? Vale a pena perseguir isso indiscutivelmente, né? A gente entende que o Brasil está nessa posição para esse tipo de produto, né? Está nessa posição de produtos relacionados ao verde, né? Eu não vou entrar aqui no debate sobre a regulação europeia de desmatamento zero, porque isso vai entrar exatamente no que a Julieta traz, né, do significant harm, etc., mas está numa outra esfera essa conversa. Mas há uma oportunidade aqui para esses produtos do Brasil, a gente precisa buscar esses mercados, a estratégia da Vox é buscar esses mercados, então a questão que a gente coloca é como é que você organiza isso, né, para poder acessar esse mercado de uma maneira razoável. Você vai ter custos advocatícios, e todo mundo sabe que custo advocatício, em geral, é bastante alto, com escritórios europeus para viabilizar essa operação lá, para domiciliar o seu fundo lá. Até onde a gente tem observado, os fundos verdes, ESG, têm sido domiciliados principalmente em Luxemburgo, e até onde a gente tem acompanhado, Luxemburgo está num movimento interessante, inclusive, de incentivar fundos 8 e 9, diminuindo as suas taxas administrativas para que lá sejam domiciliados. Então, tem todo um estímulo aqui, né, de regulação, de capital indo para esse lugar, né, de estímulos para você, enfim, fazer domiciliação e trazer esses recursos, e uma oportunidade alinhada com o nosso perfil, né, como país, né, para poder buscar esses investimentos. Então, a gente tem que achar um caminho aqui, isso para mim está bastante claro, né? O que tem sido, e prometo que esse é meu último comentário, Felipe, o que tem sido, parece, mais recomendado
inclusive por bancas de advogados europeus, é que talvez a abordagem mais sensível nesse primeiro momento é a gente olhar para o artigo 8. Eu acho que o artigo 9, ele é quase narcísico, né? Eu fico pensando, putz, eu quero um produto do artigo 9, né? Porque eu fico bonito com essa roupa, mas o artigo 8 ele é mais acessível em termos de report, entendeu? De burden, assim, de dificuldade de reportar. Então, uma estratégia que tem sido desenhada, pelo que a gente tem interagido com alguns artigos e alguns escritórios europeus, vamos começar pelo 8. Fato é que recurso está vindo para cá. Recomendo, então, para quem quiser mergulhar nesse assunto, o Goldman Sachs tem feito relatórios muito interessantes sobre o SFDR. Se vocês deram SFDR Goldman Sachs, eles têm feito relatórios de fôlego que têm feito análise sobre todo o comportamento desse mercado e, para mim, hoje, a principal fonte de aprendizado dessas questões. Desculpa falar rápido, chego até aqui e vamos para algum tempo de debate. Daniel, muito obrigado pela exposição e a coordenação até aqui me avisou que está reservada até 15h30. Você tem horário para a gente avançar um pouquinho mais? Positivo. Opa, então vamos lá. Desculpa, eu acho que foi no meu alinhamento que eu não passei para você de maneira adequada. Mas vamos lá. O que eu aprendi aqui? Eu vou fazer um pequeno resumo para depois a gente colocar em debate. Então, assim, ficou claro pela exposição da Julieta que a regulação move ponteiro, né? Todo essa trilha de maturidade que a Europa seguiu na regulação, que ela ilustrou muito bem com uma analogia bastante acessível com um restaurante, né? Ela está acontecendo, está movimentando o ponteiro. O Rafael colocou aqui de maneira muito tangível a dificuldade que é fazer isso na prática e a falta de uniformidade que existe no mercado. A gente acompanha isso há muito tempo, né? Para quem está muito nessa estrada, quando ouve falar de padrão e sustentabilidade, padrão ESG, a gente até arrepia, né? Mas foi muito legal que ele trouxe isso nos números bastante concretos, né? De 1.500 pontos de interesse, que podem ir até 5.000, 600 frameworks. Eu acredito que isso realmente, esses frameworks tendem a cada vez crescer mais. Mas eu acho que um ponto que é importante que a gente está percebendo aqui que tem que ter uma convergência deles, né? Que mostra até pelos dados do Rafael. Não importa apenas ter padrão, tem que ter a convergência deles. A gente tem que comunicar de forma parecida. Eu achei muito legal que da experiência ali do Daniel, pela própria necessidade de inserção internacional, né, a gente cria uma necessidade de começar a falar a mesma língua. Então, se a gente quer criar rotas para trazer esse capital para cá, ou se inserir no mercado para que a gente escoa esse recurso com maior facilidade, a gente tem que entender esse cenário internacional. Eu acho que isso também ilustra bastante aqui a importância desse debate. Eu acho que depois eu vou falar no final aqui dos desdobramentos que isso pode ter até mesmo no âmbito do lado. Bom, como um pontapé inicial aqui para a nossa reflexão. Isso tudo que a gente está falando nessa ilustração sobre a necessidade, a regulamentação, essa maturidade da regulamentação, a dificuldade do acesso dos dados, as oportunidades que existem, tem, evidentemente, um custo de transação para a gente fazer esse investimento sustentável. E uma coisa que eu vejo muito acontecer, e ainda mais em mercados menos maduros como o nosso, é às vezes um efeito rebote disso. Como fica muito caro fazer esse investimento sustentável, fica caro reportar, fica caro medir, eu tenho que às vezes elevar muito a régua para que eu invista lá na ponta, eu tenho que exigir até mesmo lá, gostei do nível de atividade de empresa que a Juliana colocou, às vezes até mesmo para quem está tomando recurso não vale a pena. Né? É tanta coisa que eu tenho que dar de informação, é tanta coisa que eu tenho que me preocupar, conhecimento que eu tenho que adquirir, que eu nunca adquiri na minha vida. Se eu olho um produto de prateleira que tem um custo de capital que não está claro em relação, né, qual é a vantagem que esse investimento central pode ter em relação ao outro que está de prateleira, eu vou para o tradicional, que eu tenho custo de transação muito menor e vou para lá. Aí eu gostaria que vocês comentassem um pouco, talvez até o Daniel Brandão comentar um pouco sobre isso, que está aí vivendo na pele. Como é que você vê isso e como é que você acha que seriam os primeiros passos em termos de maturidade do ecossistema para que a gente dê um passo além em relação a isso? Você vai perguntar para a Julieta primeiro, mas vamos lá. Vou dar um passo aqui. Se ela quiser salvar sua pele, ela pode entrar. Quer entrar aí, Julieta? Bom, para não ser deselegante aqui também. Vai lá.
Ah, primeiro, eu acho que sobre o custo de oportunidade, o custo de entrada, de observância, essa é um ótimo ponto para quando nós estamos falando de pequenas mudanças, né? Eu tenho que considerar isso, eu vou para lá, vou para cá. A gente agora está falando de uma revolução, não é uma disruption, né? Não é uma mudança paulatina. Então, é como se eu não tenho que negociar com ninguém, não é que eu vou optar por ser uma coisa ou outra, ou eu faço ou eu não vou estar no mercado, isso para as empresas e aí para quem está na ponta financeira também num horizonte, sei lá, de 10 anos, eu não vou conseguir exportar se eu não passar naquela triagem do RAM, na salvaguarda, eu não vou conseguir exportar se eu não tiver desmatado depois de dezembro de 2020, passado, e as empresas, os administradores não vão ter que fazer essa opção, né? Se querem entender que isso é um disruption ou se querem continuar com o conservadorismo. Então, eu vejo um Daniel como um empresário do futuro. É ele que vai liderar essa revolução. Não, é verdade, é quem tem esse apetite, é como trazendo economia animal spirit, né? Você tem hora que você não pode pensar, você tem que fazer, né? A outra coisa sobre a questão de dados, é uma dor que vai ser a dor do parto, e eu tenho um pedido, um desejo muito profundo que o Brasil não invente a roda. Então, a taxonomia europeia, pega a taxonomia europeia, pega os 14 pais, vai e faz, até a China está fazendo um common ground taxonomia com a Europa, né? Até a China. Então, não invente. Eu falei com a Febraban, com o diretor da Febraban, outro dia eles estão começando uma taxonomia, eu falei assim, não precisa começar, faz, pega, né? Copia e cola, porque isso é o primeiro passo. Vocês viram lá na entrada, a primeira entrada, se a gente errar ali, começar a ser criativo ali, não vai dar certo, eu não vou ter essa conversa no rastreamento de cadeia para fazer depois. Terceiro ponto, a gente precisa dividir tarefa. Acho que hoje o Brasil e o mundo, que eu fui na New York Climate Week, está usando ainda abordagem de nicho, abordagem de setor de nicho para tratar um assunto de mainstream. Não dá para fragmentar, juntar forças, buscar milhões de gente para pro bono ajudar, não. Setor público, entra no RED, entra na garantia soberana, IBGE, IPEA, entra nos dados, as 4 Big Four lá, entra no Assurance, na auditoria, e empresas precisam começar a entrar. Tem que dividir tarefas, é um assunto complexo que precisa liderança diplomática, de políticas públicas, de setor privado junto, mas sem a fragmentação que a gente está vendo hoje, não no Brasil, só no mundo, não dá para tratar um assunto que agora é mainstream com metodologia de coisa alternativa, né, que é o que a gente viveu. Então, é isso. Queria falar, se der tempo, eu falo do dilema 8 ou 9, aí a gente fala depois, mas dei o kickoff. Alguém gostaria de comentar? Eu entro rapidamente, assim, achei muito importante o que a Julieta colocou e, assim, numa perspectiva, né, isso, né, como uma casa gestora, tem um pouco isso que é quase, né, algo que é um imperativo, do tipo, a gente tem que entrar, a gente tem que ir atrás, a gente precisa se mexer. Agora, tem outra coisa que a gente também está bastante atento, que isso pode ser médio prazo, né? Não necessariamente a gente vai conseguir converter isso no curto prazo com os primeiros fundos. Provavelmente a gente vai ter uma construção, enfim, tem que originar uma série de fundos, criar uma estrutura um pouco mais vigorosa, tem essa capacidade. A questão das parcerias, das articulações que ela traz, eu acho que é fundamental, né? Você sim ter diferentes papéis, eventualmente tem DFIs, alguma coisa que pode, inclusive, trazer capital, você conseguir estruturar esse tipo de fundo, né? A gente está buscando essas alternativas exatamente para arcar com esses custos.
O custo de hedge, que foi o primeiro ponto que a Julieta colocou e deixou agudo no na apresentação que ela fez, eu só queria sublinhar embaixo, assim, porque esse custo, essa questão, ela complica bastante o cenário para a gente, digamos, importar esse recurso para o Brasil. Tá? E a coisa fica bem sensível, principalmente quando a gente pensa em agricultura. Algum comentário adicional, Rafael? Eu estou aqui refletindo um pouco no que a Julieta e o Daniel expuseram, e eu acho interessante, assim, tem uma teoria muito forte sobre disclosure, que diz que você apresenta aquilo que você está bem, que você gosta, ou aquilo que te mandam, né? Meio teoria do boletim. Meus filhos, quando vinham com boletim em casa, eles só me contavam se a nota estava muito boa ou se eu recebia uma cartinha do professor dizendo assim, ó, o boletim foi. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esse ciclo e aí entra esta agenda de padronização novamente. Quais são os incentivos que eu tenho para adotar um ou outro modelo? Eu estava, dentro desse levantamento que eu fiz, também jogando um pouco mais de números, quer dizer, hoje a gente tem mais de 20 empresas que fazem toda a parte de rating de empresas e de produtos sustentáveis, com metodologias diferentes. E eu tenho que conciliar esse negócio. Volto para os data points, ou seja, a minha origem profissional está muito vinculada à parte de modelagem analítica e dados. A gente já teve esse problema quando a gente começou a fazer a parte de riscos, de volta com riscos. Risk metrics, credit metrics, a gente lembra desses frameworks que apareceram lá na década de 90, para quem já estava na década de 90 nesse mercado. Assim, hoje parece que esse negócio está todo montado e nasceu com a criação do mundo. Isso teve uma construção enorme de 90 para cá, ou seja, foram 30 anos trabalhando nesse negócio no mundo de risco. Eu acho que aqui, se a gente realmente quer acelerar esta agenda de sustentabilidade, a gente precisa ter uma mão mais forte de toda a sociedade, dessas partes interessadas que foram descritas, das casas gestoras, dos clientes, dos autorreguladores, do próprio poder público, em começar a dizer o que efetivamente a gente vai querer medir e saber olhar para prioridades. Então, por exemplo, dentro desta agenda, e aí eu volto para aqueles dois dilemas que eu comentei durante a apresentação. A gente já pesou a mão, e acho que tem espaço para pesar mais, mas já pesou a mão em carbono, já pesou a mão bastante grande em diversidade da força de trabalho. Mas será que só esses dois são os principais? Eu gostei de saber que o Daniel comentou que dentro das métricas do BAI, eu não sabia, está lá colaboradores. Assim, e uma coisa interessante, né, que durante o processo de entrevista, falando com aquelas 3 instituições, elas me comentaram, peraí, você está me cobrando que eu tenho que fazer coisas de bem-estar com o meu colaborador? Eu faço um monte de coisa. Eu só não reporto, porque ninguém me pede para reportar e ninguém está me dizendo que isso é um ponto de interesse. Mas tem o outro lado, né? O custo tá bom, mas se eu te pedir para reportar, você vai ter que colocar processo, o Daniel vai ter que botar gente do time dele que, em vez de ficar elaborando produto e vendendo fundo, vai ter que sentar e vai ter que ficar vendo report, vai ter que contratar a gente, ou alguns dos meus concorrentes, para ficar laticando, para ver se aquele dado que ele está pegando é o dado certo mesmo. Então, assim, o que a gente precisa, eu acho que aqui, pensando um pouco, eu estou pensando em voz alta, mas um pouco do que a Julieta comentou é o seguinte, eu posso fazer isso incremental e de pouquinho em pouquinho. E eu vou chegar lá. Tá bom? Eu não sou tão apocalíptico, mas se eu quero fazer isso mais rápido e mais forte, vai ter que ter uma colaboração de todas as partes interessadas para decidir o que vai estar dentro da agenda de prioridade e como é que esse custo vai estar sendo pago pela agenda de todos nós, né? Ou seja, quem paga esse custo no final é a sociedade. Só quem cria riqueza e a sociedade, só quem paga é a sociedade. Então a sociedade tem que dizer, ó, pague mais, invista mais e faça isso mais rápido. Não sei se faz sentido na cabeça de vocês. Um comentário muito breve, rapidamente, em cima do que, só para construir em cima do que o Rafael colocou, assim, eu diria que a questão da diversidade a gente pode olhar com cuidado ainda dentro do PAI, porque quando a gente, sim, eles têm colaboradores ali e social,
mas o que me chamou a atenção é que ele, dentro da diversidade, eles estão olhando para gênero especificamente, né? E a questão de raça não está nos mandatórios, está nos voluntários na linha de discriminação, de ofensas discriminatórias. Então, para o Brasil isso é um pouco estranho, porque a gente tem uma questão de raça mais forte, mas na Europa esse é o enquadramento hoje que eles estão trazendo, assim, só para a gente ter essa informação. Não, de novo, Felipe, desculpa, só para complementar, estou vendo em debate de tréplica aqui. Um tema que está me pegando demais, por exemplo, a gente avançou tanto em carbono porque, na minha narrativa, o TSFD é uma iniciativa que teve vários signatários, gente que está trabalhando nessa agenda e já está aqui há década. Biodiversidade não estava na agenda, não estava na agenda da COP, não estava na agenda, não estava na agenda. Lançaram agora o TNFD. E eu estava tendo uma conversa com uma executiva de uma grande casa que tem também a sua gestora e que tem uma experiência muito forte em gestão. Assim, cara, eu comecei a ler o TNFD, cara, aquilo ali é um poço sem fundo. E aí fazendo outra piada sem graça, né? Assim, o problema de sustentabilidade é tão grande quanto o mundo. Eu posso começar a colocar o que eu quiser lá dentro. Então, assim, em diversidade é gênero, é raça, é orientação. Quando eu falo de natureza, é o quê? E aí entra a agenda de taxonomia que a Julieta comentou. Se eu tiver uma taxonomia narrow, eu vou ver pouca coisa. Se eu tiver uma taxonomia ampla, eu vou ver mais coisa, mas eu vou pagar mais caro porque eu tenho que incluir mais coisa. Então, meio que é uma agenda complexa. Eu posso fazer 2 comentários, Felipe, você que está no comando Claro aí, que pode, Juliana. sobre Pode o que o Rafael e o que o Daniel falaram. Primeiro, assim, eu concordo muito com o Rafael que a questão do disclosure, ele tá no cerne do problema ou da solução, dependendo de como você olhar. E que não adianta regulação se eu não tiver o compromisso das empresas. Eu concordo muito isso. E não adianta regulação financeira, como o CVM, Banco Central, que vai acontecer o que aconteceu aqui. O MiFID e o SFDR vieram antes, e aí depois eu não tenho as informações para dar, e aí vai acontecer exatamente, já passamos esse filme, vamos evitar que ele... Então, esse é um ponto muito importante. Acho que existe você precisa ter alguma autorregulamentação, CIESP, né, setor produtivo, para chegar a um consenso. Mas tem um dado muito interessante que eu queria contar para vocês, não sei se vocês perceberam. Essa semana foi lançado por Oxford e pelo WWF um chat GPT, que se chama Report GPT, que você coloca, você fala o relatório do TCFD que você quer, seleciona, faz o upload, e ele analisa se aquilo é fake ou se não é. Eu pus, por curiosidade, eu pus o do BlackRock, tá? Deu 6, tomou nota 6 de 10. Então, as empresas, e lembrando que a relatório de sustentabilidade já deu multa nos Estados Unidos, FCPI, a Vale foi o primeiro relatório de sustentabilidade do mundo que tomou multa. Agora, em UK, a gente teve uma primeira multa num relatório de sustentabilidade de pension funds. Então, isso daí também não vai ficar barato, esse blá, blá, blá de relatório. Vai começar a ter com a inteligência artificial. Eu recomendo, eu pus no meu LinkedIn, eu recomendo clicar nessa ferramenta para olhar. E o outro ponto que eu não podia concordar mais com o Daniel é a questão da social. Social não é mais uma opção, a gente normalizou as nossas mazelas sociais, né? E hoje a tolerância aí pode ser que a gente esteja vendo agora um protecionismo verde, uma onda de protecionismo verde social por conta dessas regulamentações. A gente não adianta fazer gol num lado, e não pode ser o Neymar, né? Péssima metáfora futebolística, mas se fizer falta no social, não vai passar do portão, vai ser barrado nessas regulamentações. Então, esse é uma questão e também é o que a gente falou, a regulamentação está mudando, a sociedade mudou, a regulamentação vai dar mais uma força e aí vai acelerando esse processo, né? E aí, o último ponto que o Daniel falou de ser devagar, né?
você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho não tem como, né? Eu acho que é muito sensato quem é empresário está nessa, né, nos seus sapatos, eu imagino isso. Agora, por mais que a gente vá rápido, a gente ainda vai devagar, né? Então, isso tudo que a gente está falando são problemas tão complexos para resolver, mas não é um problema do empresário, da casa gestora, é um problema estratégico para políticas públicas, eu diria, e diplomática também. Eu acho que você sintetizou muito o que eu ia até colocar agora, Julieta, não colocar mais para puxar também do debate, mas tem uma questão central que você colocou, com os dados no centro do problema, né? As informações no centro do problema. Mas algumas coisas, alguns assuntos que emergem muito no nosso ecossistema, e aí eu até puxo um pouco mais para o ecossistema de impacto, nem tanto do ESG, é o que gera o quê? É a geração da informação que vai fazer, levar a régua das atividades das empresas, seguindo a tua régua, que eu gostei da lógica que você trouxe, né? Ou eu tenho que ter o pipe, eu tenho que ter o projeto, eu tenho que ter assim, meu portfólio para chamar a atenção dos investidores. Para tentar tornar a resposta um pouco mais fácil, até mesmo da sua perspectiva, eu queria que você passasse para a gente como é que você observou isso acontecendo na Europa, já passando por esse espírito que a gente tem que aprender com o aprendizado dos outros, né, e não tentar inventar a própria roda. Havendo em 2021 Sustainable Finance Disclosure Regulation funcionando, você sente que, de fato, as empresas aumentaram o seu nível ou eles aumentaram o nível de reporte? Aumentaram. O PAI, por exemplo, é 100%, deu 99% porque tem algum problema de time. 100% estamos reportando, não sei como, estamos todos reportando. As empresas não, porque essa lei, que é essa CSRD que eu falei, ela entrou muito timidamente. Então, essas empresas, esse reporte das empresas, eu tenho poucas empresas reportando. A partir de janeiro de 2025, eu vou ter essas de 25, eu vou ter um grande contingente de empresas entrando, vai para 50 mil empresas, hoje eu tenho umas 10 mil, aumentando para... E os bancos também vão ter que reportar o que a gente chama de bring ratio. Então, é como se esse time ele foi completamente desconectado, é um pouco esperado nesse processo de disruption, né, que a gente está vendo, que tem essa, mas sim, a legislação, a regulamentação, ela força, e os investidores, através de litigation, também estão forçando de forma muito interessante essa mudança de comportamento, de Talvez eu possa qualidade. até requalificar. A minha questão central que eu queria que a gente refletisse é se isso aumentou a nível de qualidade da atividade e da empresa, não do reporte. Se isso fez com que as empresas realmente tomassem cuidados mais dos seus colaboradores, como a gente está falando, se aumentou o nível de diversidade dos conselhos das empresas, se ela começou realmente a conseguir mensurar e reduzir suas emissões, e na perspectiva de impacto, temos mais negócios de impacto hoje do que a gente tinha antes de 2021. Isso tudo só para sintetizar, e aí puxando um pouco também da resposta do Daniel, que Isso também está eu nessa não estrada há posso, muito tempo. não posso responder porque o primeiro report, então eu não tenho baseline, ele foi publicado agora em janeiro. Então, foi o primeiro. Então, a gente vai ouvir, essa resposta guarda aí um ano, 3 meses, 4 meses, a gente vai poder responder, porque eu vou conseguir comparar com janeiro de 2023, se teve melhora, né? Mas tem um risco reputacional que as empresas acabam olhando e não vão deixar de fazer. E a partir de 2026 vai ser obrigatória a auditoria. Então, isso também vai entrar com outro... A auditoria entrou pela primeira vez naquela C3D, lá, CS3D, que é de due diligence. Então, essa CS3D, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ela é a primeira regulamentação europeia com extrajurisdicional, então ela impacta o mundo inteiro, então isso é uma coisa importante. Então, por isso que eu falo, não adianta, se eu gosto ou não gosto do tema, eu vou ter que me versar nele. Né? Ok.
Alguém queria comentar? Daniel, achei, eu estava com tanta expectativa que você fosse falar do nosso pipe aqui no Brasil, está melhorando o investimento de impacto, de empresas de impacto, se isso A move partir ou da atrasa. SFDR? Não, a partir da SFDR, não. Não, a partir do amadurecimento da indústria do impacto. Se a gente consegue realmente refletir nessa nossos requerimentos sobre as empresas, se isso aqui no Brasil está impulsionando o pipe, está fazendo com que surjam mais empresas de impacto, ou às vezes isso até amedronta, ou isso atrasa. Como é que está a maturidade da evolução realmente do pipe, para que depois a gente consiga, beleza, não tenho uma estrutura para investimento internacional, estou lá em Luxemburgo, consigo escolher esse capital, vai ter onde aplicar? Então, em certa, assim, vou falar de uma maneira genérica, tá? Ao anedotal, digamos assim. Mas, assim, sim, o pipe vem amadurecendo, né? Sim, tem nessa vocação brasileira já tratada pela Julieta de cara, de soluções verdes. A gente tem visto muita coisa interessante, né, animada nesse sentido. Então, eu diria que existe uma evolução do pipe, né? Agora, eu diria que ainda existe uma visão do mercado de capitais tradicional que precificando isso como risco, né? Então, eles olham pipes inovadores, eles olham teses inovadoras e eles não estão comprando ainda. Por quê? Porque são inovadoras, né? E aí, enfim, dentro do, abre aspas, dever fiduciário dele, ele fica olhando ali para uma renda fixa que vai entregar o que ele tem compromisso e não abre essa possibilidade de investimento. Então, acho que tem uma relação com o mercado que a gente ainda precisa superar, que é um grande desafio que a gente ainda enfrenta hoje nessa condição. Então, assim, eu só queria colocar que, por um lado, não é só mais o pipe a questão, né? Eu acho que o pipe é uma crítica confortável de quem está sentado do outro lado da mesa e que tem dinheiro para investir. Porque a gente tem opção. Agora, você quer correr risco? Os pipes são seed, os pipes são early stage, etc, etc. Agora, precisa investir, né? Mas não posso. Entendeu? Vou botar na renda fixa. Então, aí, meu amigo, aí não tem ecossistema, né? Eu queria fazer umas últimas. Eu vejo que a Julieta quer falar. Eu vou dar espaço para ela. Depois Não, eu eu queria bati fazer, antes de. palma, na verdade. Ah, Obrigado. mas quer comentar? Eu gostaria, porque eu assisti uma palestra da Rede de Sustentabilidade do Bank of America, lá no Climate Week, e ela falou exatamente isso, né? Eu acho que foi uma palavra que eu ouvi toda semana. Capital paciente. Eu preciso de capital paciente. E ela está trazendo para a estratégia do Bank of America esse conceito, a discussão da redução de margem, a discussão do risco de crédito, de ser longo prazo, para dois nichos que eles colocam. Tecnologias emergentes, que vão resolver 50% das emissões de carbono, tecnologias atuais vão resolver os outros 50%, então eles vão estar investindo nas duas, mas para essa que é emergente, eles vão ter que ter esse capital mais paciente que não afeta, a conta não cessa se não tiver. E para mercados emergentes, que aí os bons atores estão preocupados em fazer a inclusão, em fazer o climate adaptation, não só o climate, trazer as populações que estão sofrendo com a climática. Também precisa de um capital paciente e capital blended também. Isso conversa muito com outros assuntos que a gente toca no Lab, a gente tem um subgrupo só para falar disso, né? E aí eu queria aproveitar o precioso tempo com vocês, nesse encerramento, para trazer aqui algumas reflexões que eu fui sintetizando enquanto a gente conversava, do ponto de vista do Lab. O que a gente pode contribuir como plataforma Lab, que a gente tem de diversos membros, temos reguladores, supervisores, participantes de mercado, o que a gente consegue debater, levar em pauta principal dentro do Lab, para que a gente consiga ajudar a acelerar essa senda. Eu coloquei esse mercado. Coloquei 3 pontos principais, queria um pouco da visão de vocês, para quem quiser se pronunciar. O primeiro deles é que eu acho que a gente tem um debate técnico sobre esses mecanismos de acomodação do capital estrangeiro, né? Quando a gente vê todos os números de capital de asset under management lá fora e aqui a gente está com menos de 1% da alocação desse capital, seja do ponto de vista tradicional de investimentos totais, seja do ponto de vista de impacto, ou seja, quando a gente vê de títulos temáticos, a gente está regulando ali nesse número aí de 1% da alocação de todo
desativos sobre recurso, e isso realmente a gente entende que é uma dor. Então, o primeiro ponto que eu colocaria é esse, né? Como é que a gente acomoda melhor esse capital estrangeiro, de modo, inclusive, que a gente trabalhe tecnicamente para contribuir para a interoperabilidade dos agentes de sistema e das outras jurisdições, como a Juliana trouxe isso muito. Não precisamos inventar roda, a gente precisa criar alguma coisa aqui que está complicado. Isso é importantíssimo no momento agora que a gente está falando sobre taxonomia sustentável, que está em um edital aberto sobre o governo. Para essa visão, acho que é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que até um ponto que a gente vem já trabalhando muito, que é a convergência de mercado. Se eu tenho diversos padrões, se eu tenho diversos frameworks, quando eu fatio setorialmente por maturidade de empresa, o que o mercado está convergindo mais? Então, é como se fosse aquele gráfico de correlação que o Rafael mostrou, de maneira do ecossistema como um todo. O que acontece, será que eu falar com aquilo, se eu fizer aquele recorte, se eu estiver falando só de energia, de empresas mais maduras, ou daquelas que estão atuando em hidrogênio verde, como é que aquilo será que realmente está convergindo? Porque realmente os interesses são dispersos. Esse é, de fato, uma das dificuldades de padrão. Então, se a gente conseguir fazer essa convergência de mercado, eu acho que é um segundo ponto importante. E eu acho que o terceiro, o último ponto que eu venho anotando aqui de contribuição possível do lado é o caminho para a maturidade regulatória. E aí, nesse caminho de maturidade regulatória, que eu achei muito interessante que a Juliana colocou no início, né, eu acho que o que a gente pode fazer aqui na nossa cultura tupiniquim como algo adicional é trazer a perspectiva social. Né? Do ponto de vista social, o que a gente consegue incluir nessas regulações para que a gente consiga ter realmente uma inclusão de uma forma mais estruturante, de uma forma mais ecossistêmica. Então, eu vejo esses 3 pontos como os principais, entre o primeiro, mecanismos para capital estrangeiro, segundo, convergência de mercado, terceiro, maturidade regulatória. Alguma reflexão sobre esses pontos nesses últimos 2 minutos? Alguém se arrisca? Eu queria só reforçar, Felipe, e aí, mais uma vez, acho que de todos aqui, o meu viés, quem sabe, eu seja o converso mais recente para esta agenda, vindo aí com um background técnico, como eu comentei, de dados e modelagem analítica. Eu entendo que esse ponto 2 que você comentou, de criar visibilidade, conseguir medir, é algo que o Lab, dado a composição do grupo que vocês têm trabalhando, pode dar uma contribuição muito forte. Assim, a gente só consegue fazer coisas para aquilo que a gente enxerga. Tem um livro antigo da década de 90 chamado Vital Signs, e é o seguinte: as pessoas só agem conforme elas são medidas. Se eu não estou medindo, eu nem sei o que está acontecendo. Então, volto a esta agenda de métricas e obviamente, quanto mais convergente forem esses frameworks, essas agendas, esses indicadores, quanto mais eu conseguir usar tecnologia para, com o mesmo dado, conseguir fomentar N discussões, até para uma agenda de eficiência, ou seja, fazer isso de forma eficiente, sem divulgação e sem métrica, a gente não vai conseguir avançar mais rápido do que a gente está avançando. E acho que essa agenda 2 que você trouxe é algo que, sim, o Lab, até pela própria patrocínio de CVM, a agenda de todos os players estarem dentro da agenda, da mesa contigo, é algo que a gente deveria discutir. Não dá para depender só do regulador querendo colocar isso na regulação. Tem uma coisa que é da indústria. Aproveitando que você votou em um que eu adorei, Rafael, Daniel e Julieta, se fosse votar em uma dessas 3 prioridades, o que vocês colocariam como prioridade do Lab? Mecanismos para capital estrangeiro, convergência de mercado ou maturidade regulatória? O Rafael votou aqui na convergência de mercado. Eu tenho viés, então eu vou falar de mecanismo, né, pelo lugar que eu tô. Eu acho que eu também vou para o mecanismo para começar. Talvez seja um quick win mecanismo. Mecanismo mais para do que introdução de capital estrangeiro. Tá bom. Vamos mais refletir por muito quick sobre win isso. do que por conta da... Mas todos os outros são importantes, mas se a gente puder avançar nesse, Tá vai bom. abrir estampar uma pedacinho. Rafael, Julieta, Daniel, muitíssimo obrigado por esse debate, foi riquíssimo, trouxe assuntos muito importantes, trouxe reflexões muito importantes para o Lab, então isso vai ecoar nas nossas atividades do Lab, então
Desde já eu agradeço e também incentivo que vocês acompanhem sempre as nossas atividades, que a gente quer fazer algo que seja realmente convergente para as agentes estratégicas de todos os atores do ecossistema. Em nome do Lab, eu agradeço a participação de vocês, agradeço a participação de quem ficou aqui com a gente, peço desculpas aí pela meia hora final que não ficou tão claro para todos nós, mas eu acho que foi rico e muito proveitoso. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado a vocês Muito pelo obrigada. convite. Conte Obrigado conosco. pelo debate. Boa tarde. Bom final Obrigado, de até semana. mais. Maravilhoso. Obrigada.